Pessoal, estamos começando, então, oficialmente mais um encontro de Psicossomática Florianópolis, esse grupo de estudos que visa articular a medicina com a psicanálise. Hoje a gente vai trabalhar esse tema, corpo e responsabilidade, a partir de um artigo homônimo, né, em que a autora, com os contribuintes dela, investigaram os efeitos da psicanálise sobre portadores de doenças degenerativas. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho a tela para vocês verem melhor o nossa videochamada aqui, né? Deixa eu ver aqui, modo de tela cheia. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação, imagino eu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa figura que eu escolhi para ilustrar o nosso encontro nessa oportunidade, mas antes de falar sobre essa figura, né, e a gente começar o grupo em si, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos dois convidados especiais, a doutora Carolina Wentfuhr. Eu não sei se eu pronunciei seu sobrenome correto, viu, Carol, porque ele é um pouco difícil. E o Carlos Alberto, que é psicanalista. Então, primeiramente, eu quero aqui agora, já com o encontro em andamento, a gravação, agradecê-los publicamente por terem aceitado esse convite de estarem conosco nessa manhã de sábado. Eles estão aqui de uma maneira espontânea, não estão ganhando nada financeiramente para estar participando do grupo. O grupo é uma iniciativa gratuita, sempre foi assim, e esperamos que continue. Então, estão aqui dedicando um pouco do tempo deles para estarem conosco e ajudar na transmissão da psicanálise, no compartilhamento de conhecimentos. Então, primeiramente, vou passar para a doutora Carolina, que é médica de família. Se você, Carol, quiser falar um pouco sobre seu percurso, uns 5 minutinhos aí sobre como que você chegou na medicina de família, que é uma especialidade em que a gente lida muito com as questões subjetivas do humano também. Fica bem à vontade, a palavra é sua. Tá bem, muito obrigada, Bruna, pelo convite. Acho que na minha opinião, um assunto muito interessante, muito pertinente. A gente se depara com isso todos os dias, né, na prática clínica. Eu sou médica formada em 2012 e fui já atender na atenção primária por uma indecisão mesmo da especialidade e gostava ali do ambiente do posto de saúde. Porém, sentia que tinha uma necessidade de estudar um pouco melhor, né, como conduzir os casos, tinha bastante dificuldade, a gente sai da faculdade meio cru, né, então, mas eu não sabia exatamente qual a especialidade, então, no posto de saúde onde eu comecei a trabalhar, tinha uma médica da família, e 10 anos atrás não tinham tantos médicos da família, assim, né, pelo menos na minha faculdade, eu não tive aula com nenhum médico que tinha residência, então o contato com essa especialidade ainda era muito, para mim, tinha sido muito pouco. Essa minha colega de trabalho tinha a residência e ela tinha um perfil assim que me chamou muito a atenção de como ela conduzia o cuidado com os pacientes. E aí eu entendi que eu poderia me especializar naquilo de uma forma melhor, né? Então fui fazer a residência no Rio de Janeiro, no momento onde estavam expandindo a atenção primária no Rio de Janeiro, né, com residências por toda a cidade, todas as clínicas da família. Então, foi um momento de investimento mesmo na atenção primária. Fiz os 2 anos de residência lá, em Copacabana. Copacabana tinha uma abrangência mista, né, então a gente atendia tanto favelas, né, que a gente não chama assim, são as comunidades, mas para a gente ter um melhor entendimento, né? E a parte ali do asfalto, como a gente chamava, que eram casas, né? Muitas pessoas então, uma diversidade socioeconômica bem importante, que essas pessoas também acabavam utilizando bastante ali a clínica da família. Isso foi bastante importante para entender, assim, muitas dinâmicas familiares, e o que isso representa também no desenvolvimento de uma doença. Após a minha fase de residência, eu fui chamada para ser preceptora da residência no Catete. Então, fiquei mais um ano como preceptora e recebi uma proposta de trabalhar em Santa Catarina, porque eu sou de Santa Catarina, de Joinville, mais precisamente, num plano de saúde que estava investindo na atenção primária. Então,
os planos de saúde passaram a entender, né, a importância da atenção primária, tanto no sentido de um melhor acompanhamento dos pacientes, principalmente de casos crônicos, que acabavam hiperutilizando o sistema, muitas vezes de forma desnecessária, né? Então, o médico da família tem esse olhar ali de ter prevenção e quaternária também, de evitar os excessos de intervenção médica, e, consequentemente, isso traz uma economia para o sistema, no modo geral. Então, foi para um plano de saúde, acabei trabalhando por uns anos, e depois, posteriormente, vim para Florianópolis. Recentemente, eu terminei uma pós-graduação em sono. Acho que muito desse contexto de doenças que são pouco exploradas ou que são muito prevalentes também, o sono está entre esses distúrbios que são cada vez mais comuns e talvez o tratamento não seja tão adequado assim, né? Muitas pessoas hipermedicadas, a gente vê que a medicação muitas vezes não resolve o problema. Então, fui estudar um pouco o que está por trás dos distúrbios do sono tão prevalentes na população. E também comecei a trabalhar como professora na Unisul, né, como o Bruno já tinha citado, é um ambulatório de atenção primária, que eles chamam de ABS, Atenção Básica à Saúde. É bem diversificado, né, acaba sendo várias fases da faculdade, então é uma experiência bem interessante. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória. Não sei se é importante falar mais alguma coisa. Eu acho que você explorou muito bem aí e sintetizou muito bem. Só para quem às vezes não conhece, né, a medicina de família é uma especialidade dentro da medicina. A gente tem todo um aparato teórico que é específico dela. Eu também fiz residência em medicina de família, só que eu me especializei pela PUC Paraná. E esse é um grande barato, né, que a gente acaba se inserindo muitas vezes para fazer residência em comunidades e com uma vulnerabilidade social maior, mas a gente não deixa de atender também qualquer outro tipo de público, né, de outras classes sociais também. E uma das coisas que me chamou a atenção sempre dentro da medicina de família é que a gente começa a estudar os determinantes sociais das doenças, e enquanto médicos, muitas vezes a gente não tem uma formação básica ali no meio acadêmico que dê atenção suficiente para esses assuntos. Então, a gente, quando começa a entender que os determinantes sociais realmente têm relação com o processo saúde-doença, a gente passa a querer investigar melhor isso. Eu, pelo menos, Carol, foi através desse conhecimento que eu fui buscar a psicanálise, a partir, claro, do meu processo de análise pessoal e tudo mais. Então, que bom que você está aí com a gente, compartilhando um pouco da sua trajetória, da sua experiência clínica. Daqui a pouco vocês vão poder ouvir a Carol e o Carlos falando mais especificamente sobre o tema de hoje. E agora eu vou passar a palavra para o Carlos também poder se apresentar e, enfim, fala um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho como analista, e fica à vontade, a palavra é sua, Carlos. Só tem que abrir o seu áudio aí. Vou pedir para todo mundo que não estiver falando, deixe o áudio fechado, porque daí não dá interferência, mas quando forem falar, não esquecer de abrir. Beleza, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, poder partilhar um pouquinho, né, sobre a psicanálise, sobre essa prática, também atrelada a esse artigo, ao projeto de estudo de vocês, né. Então, eu sou o Carlos, eu sou daqui do Paraná, da região norte do Paraná, sou de Mandaguari, uma cidade vizinha de Maringá, que é mais conhecida de todos, né. Eu sou formado em filosofia pela PUC Maringá, aqui. Tenho uma pós-graduação em metodologias do ensino religioso, que é uma didática atrelada a questões da filosofia da religião e também a sociologia. Sou formado em psicologia também, inclusive colei grau ontem, terminei no ano passado, colei grau ontem. E trabalho com a psicanálise já há 2 anos, esse, na verdade, estou começando meu 3º ano de prática clínica, já atuo, então a psicanálise chegou para mim, a prática clínica, ela chegou para mim, né, através da psicanálise antes da formação, do término da formação em psicologia, né. Tenho uma página onde eu compartilho, faço a transmissão de assuntos da psicanálise, leituras, atravessamentos, livros. Então, por lá, eu também trabalho nesse processo de transmissão da psicanálise, e nesse meio tempo,
muito numa trajetória, né, de muita análise também e de estudos, né, que não param. Participo de cartel, participo de formações, agora eu tenho propostas também de minicursos que eu ofereço sobre assuntos de dentro da psicanálise e também de grupos de estudos, grupos de leitura que eu também realizo aí, online. Atendo aqui na minha cidade, tenho uma prática clínica presencial na minha cidade, também em Maringá, e também atendo online, né? A psicanálise chegou para mim muito cedo, já no início da faculdade. Eu sempre gostei muito do Freud, dessa questão de como o Freud, da visão de mundo do Freud, de como que ele constitui o seu pensamento, a questão do inconsciente. E aí o Lacan foi chegando ali no início também da graduação, o Lacan foi chegando de mansinho e eu fui gostando da temática lacaniana, por mais que tenha todos os seus dissabores aí, as suas dificuldades, né? Então, trabalho muito com essa questão também de um olhar voltado para a psicanálise lacaniana, que eu gosto e me identifico bastante. Acho que é isso, basicamente, né? Não tenho muito que mais falar, né, Bruno? Não, tem muito o que mais falar, mas vamos deixar agora para o segundo momento. Isso. Agradeço aí pela apresentação. Que legal saber, né, dessa sua trajetória antes na filosofia também. Para quem talvez esteja nos ouvindo e não sabe um pouco de como é a formação do analista, é importante a gente esclarecer que o psicanalista ele não precisa necessariamente ser psicólogo ou médico. A formação analítica ela vem essencialmente pela análise pessoal, pela inserção nos estudos e na transmissão da psicanálise e pelas supervisões. E eu vejo que, por exemplo, profissionais como o Carlos, que tem também esse contato com a filosofia, com a literatura, com as artes, isso agrega muito no conhecimento e no trabalho, no ofício, né, do analista. Eu também trabalho como psicanalista, mas é importante a gente pontuar, né, quando a gente está exercendo a função de analista, as nossas outras funções, elas ficam de fora, mas o conhecimento e as articulações são aproveitados durante o setting analítico também. Então, que legal que você aceitou o convite, vai ser um prazer poder ouvir vocês falar desse tema que a gente vai trabalhar hoje. Então, vou apresentar para vocês de novo aqui a projeção que eu tinha colocado anteriormente, e agora eu vou trabalhar com vocês aqui, ou ouvi-los, né, se vocês quiserem, sobre essa figura que eu utilizei como a representação para esse encontro de hoje, né? Desde que a gente iniciou o grupo Psicossomática Florianópolis, nós temos trabalhado com essa ideia de trazer um pouquinho de arte, né? E aí trazemos sempre uma imagem que pode representar aquele tema. Claro que qualquer imagem nunca vai esgotar as possibilidades de representação de um tema. Então, hoje nós estamos falando de doenças degenerativas. E aí eu me deparei com essa árvore perdendo a sua folhagem, né, com uma expressão de um rosto humano. E, claro, nem toda doença degenerativa vai necessariamente cursar com alguma perda funcional. A gente tem, por exemplo, uma perda visível no corpo, né? Por exemplo, a demência é uma doença degenerativa do encéfalo, mas se você olhar um sujeito parado em pé que tem demência, você não sabe afirmar naturalmente se ele tem ou não demência até que converse com ele. Tem outras pessoas que têm doenças degenerativas que causam limitações físicas importantes, que é basicamente o público que foi estudado nesse artigo, que foi o mote para o nosso grupo de estudos de hoje. Mas eu queria pensar com vocês aqui, antes de pensar nas doenças em si, uma degeneração que é universal e inexorável da vida, que é o envelhecimento. Então, todos nós, seres humanos, né, vamos, em algum momento, envelhecer, se nada nos tirar a vida antes disso, né, de um modo precoce. E a gente sabe, né, especialmente médicos de família, né, a Carol pode depois falar um pouquinho sobre isso também, nós lidamos muito com o público idoso, e cada vez mais esse público está aumentando sua participação nos nossos consultórios. E a gente percebe uma diferença enorme na forma como as pessoas lidam com essa degeneração natural e inexorável da vida. Então, eu posso assegurar para vocês que eu tenho pacientes com 70 anos, que dependendo do contexto social, familiar, dos hábitos de vida, alguns parecem ter 80 e outros parecem ter 55, 60 anos.
Então, esse processo, embora ele seja universal, ele é muito singular. E aí nós vamos entrar também nas questões da psicanálise, né? Por que será que algumas pessoas têm uma dificuldade maior de lidar com o envelhecimento e outras têm uma dificuldade menor de lidar com o envelhecimento? Né? Por que esse processo se dá de maneira tão singular? Assim também nós vamos ver em relação às doenças degenerativas, às doenças crônicas. Nós temos pessoas que lidam de uma maneira mais proativa, com uma maior capacidade de se reinventar diante das doenças, e outras que lidam de uma maneira muito mais resignada, e nós vamos até trabalhar depois com esse termo na fala do Carlos, acredito, né? O significante estável. As pessoas se apropriam daquela imagem daquela doença e daquilo como o final da vida delas e não conseguem fazer nada diferente a não ser se queixar e se lamentar. Então, antes de eu passar para as falas iniciais da doutora Carolina e do Carlos, eu trouxe para vocês aqui uma figura muito interessante, né, que vocês devem conhecer, imagino eu, que é o Stephen Hawking. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Stephen Hawking, né? Que é esse cientista brilhante, ele escreveu e produziu muitas coisas para a física, mesmo depois que ele foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, que o deixou dessa maneira. Para quem também não sabe, né, o Stephen Hawking tinha uma esposa que cuidou muito dele, e ela escreveu uma biografia do Hawking, dos anos que eles passaram juntos, né? E essa biografia depois se tornou um filme, que é A Teoria de Tudo. Para quem não assistiu esse filme, eu trouxe aqui o trailer, e eu gostaria de apresentá-lo para vocês hoje, se vocês me permitem, que é o filme justamente que tem o nome do livro dela, The Theory of Everything, um filme maravilhoso que rendeu o Oscar, né, ao ator que interpretou o Stephen Hawking no filme, uma apresentação, uma interpretação magistral. Quem não assistiu ainda, então, eu vou tentar projetar para vocês aqui, não sei se eu vou conseguir, mas acredito que sim, tá? Ele já está a ponto de bala aqui. Vamos ver. E aí vocês degustem um pouquinho desse trailer que vai dar mais ou menos a temática do que é, né, lidar com uma doença degenerativa num aspecto bem positivo da questão. Deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação para vocês. Aqui eu me perco às vezes no negócio aqui, viu, gente? Mas juro que eu vou tentar. Acho que eu vou ter que fechar aqui o... Ainda não está apresentando para vocês aí, né, a página do YouTube, ou tá? Alguém pode me dizer? Não, ainda não está. Não tá, né? Juro que eu vou tentar. Claro que o trailer está disponível, tá? No YouTube, mas se a gente conseguir mostrar aqui, vai ficar legal para o evento também. Também é difícil que eu estou com a mesma guia aberta aqui. Vou tentar pela última vez aqui. Se não der certo, vai ficar a dica para vocês assistirem esse trailer aí. Bom, vamos lá. Está aparecendo agora? Alguém consegue me dizer se está aparecendo? Sim, Bruno. Está. Né? Vou rodar então aqui, tá? Vamos lá. Ele tá sem som, pelo menos para mim. Tá sem som. Uhum. Consegue aparecer o som agora? Não. Tem um esqueminha. Não sei o que houve com o som, viu? Vamos sem som mesmo por enquanto.
Esse é o momento em que ele tem os primeiros sintomas da doença. Ele segue os afazeres dele mesmo, depois de a doença começar progressivamente a limitar ele, né? Aí chega um momento em que a doença vai impedir ele de falar, e a ciência dá um jeito dele continuar se comunicando, né? Ele tem filhos com ela já com a doença, ele continua produzindo e escrevendo já com a doença. E aí, claro, né? Depois vocês têm que assistir o filme para poder ter essa ideia do que é a forma como ele vai lidar com tudo isso, né? Que não é uma forma fácil. Claro que ele teve muita ajuda, mas houve também ali uma questão psíquica que podia ou não facilitar esse processo aí, né? E a ajuda que ele teve externa também. Bom, então, eu estou agora com uma tela bem estranha aqui, está aparecendo vocês em várias formas. Eu vou interromper o compartilhamento para ver se dá certo de voltar ao normal. Acho que deu. Vou agora passar a palavra para que a gente consiga explorar um pouco esse tema, primeiramente com a Carol, depois com o Carlos, e ao final, né, nós vamos ter um período de diálogo aqui, para poder pensar por que alguns conseguem viver melhor com uma doença degenerativa ou com uma doença crônica, ou enfrentar melhor o envelhecimento e outras pessoas não. Então, inicialmente, eu queria ouvir a Carol, né, sobre a percepção dela como médica de família, sobre as pessoas que têm doenças crônicas ou que têm limitações físicas, como é que isso aparece na clínica do médico, como é que você, como médica de família e como escuta já da subjetividade, consegue intervir sobre esses processos. O que você achou da leitura do artigo, Carol, e também de qualquer coisa que você quiser falar nesses próximos 15 minutos aí, que a palavra é sua. Fica à vontade. Bom, primeiramente, né, o artigo, que se todo mundo teve a oportunidade de ler, é muito interessante, né, traz casos, assim, que a gente acaba vendo no dia a dia, de fato. Eu poderia elencar muitas situações que nesses 10 anos como médica eu presenciei, que até entender da possibilidade, né, dessa questão subjetiva ou que envolve a psique da pessoa que está ali comigo, para que eu possa iniciar uma conduta ou um tratamento, que isso de fato vai influenciar na resposta, né, leva algum tempo, porque nossa formação como médico é muito relacionada à fisiopatologia, né, o desenvolvimento da doença em si, e como que a gente pode intervir para frear esse desenvolvimento ou para permitir uma melhora ali para as dores, seja lá qual for o sintoma que aquela pessoa que recebe um diagnóstico apresenta. E apesar, muitas vezes, da gente ter o conhecimento, né, de como conduzir de acordo com os protocolos, de acordo com o que foi estudado sobre a doença, o que a gente percebe é que, mesmo fazendo tudo de acordo, algumas pessoas não respondem tão bem. Né, acho que eu gosto muito de falar sobre a fibromialgia como um diagnóstico delicado e difícil de acompanhar, porque se trata de uma doença crônica também, que apesar de a gente não ter tanto conhecimento de como ela evolui, o que causa, né, qual é a fisiopatologia dessa doença, acomete muitas pessoas e pode ser muito debilitante, né, a pessoa acaba tendo muitas dificuldades, acaba apresentando dores crônicas,
insônia, deixa de fazer muitas atividades em função desse diagnóstico, por exemplo. Então, o que é perceptível, né? Algumas pessoas que recebem esse diagnóstico, a gente inicia com as orientações principais, né, de manter a prática de atividade física, algumas medicações que já são estudadas para esse caso, por exemplo. Apesar disso, não tem nenhum tipo de evolução, sempre retornam com muita dificuldade de adesão a um tratamento, né, de adesão, de entender que podem apresentar alguma melhora, principalmente por ter o conhecimento de, se a pessoa vai procurar lá no Google o que é fibromialgia, é uma doença sem cura, né? Então, o que eu percebo é que muitos recebem esse diagnóstico como um estigma, como uma representação do que elas são, né? Elas acabam, eu não posso porque eu tenho fibromialgia. Então, acaba que tudo que elas são está relacionado ao diagnóstico, né? E todo o resto é prejudicado em função desse diagnóstico. Sendo que, na maioria das vezes, acho que esse exemplo, né, do Stephen é bem... ilustra muito bem, né, porque ele não é lembrado pela doença, principalmente, né? Tem a doença, mas é um paralelo ali a tudo que ele trouxe de importante aí na sua trajetória, e as pessoas muitas vezes acabam restringindo quem elas são ao diagnóstico. Então, eu percebo que muitas pessoas buscam diagnósticos, buscam entender o que elas têm, elas querem receber um diagnóstico. Entretanto, nem sempre isso é positivo, porque se torna algo como um escudo, né? Ou a pessoa acaba ficando inerte, né? Presa naquela situação ali de ter recebido um diagnóstico, seja ele qual for. Eu trouxe o exemplo da fibromialgia, porque é muito comum e é difícil a gente diagnosticar também, porque não tem nenhum exame que confirma, a gente não tem uma história muito precisa do ponto de vista científico, né, de como ela vai evoluir, qual é o prognóstico. Ainda tem muito estudo a se fazer sobre esse problema, mas acaba sendo bastante prejudicial para quem recebe. Entretanto, né, pessoas que com diagnósticos até muito piores, acho que a gente pode até considerar o diabetes, por exemplo, tipo 2, que muitas vezes tem uma evolução aí já bem conhecida, se não receber um tratamento, o prognóstico acaba sendo ruim, e acabam lidando bem com isso por realmente não entender que o diabetes é tudo que ela representa, né? Então, na minha prática, assim, a principal dificuldade é que, apesar de, como a gente não dá alta para o paciente, como médico de família, né, a gente acompanha ao longo da vida, ele escolhendo fazer um tratamento, ele não escolhendo, a gente está ali acompanhando, né? Então, a gente consegue perceber que muitas pessoas acabam não querendo fazer um tratamento por se apoiar nesse diagnóstico, se apoiar no perfil de pessoa com alguma doença. Tem pessoas que, por exemplo, têm hipertensão e se consideram doentes. Sendo que hipertensão, apesar de ser, né, um diagnóstico, é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, na verdade, né? Então, é um fator de risco tratável, e a pessoa pode viver uma vida normal se fizer o tratamento adequado. Mas elas acabam tendo essa questão de eu sou uma pessoa doente, né? Essas pessoas acabam sendo mais difíceis da gente acompanhar, da gente observar uma melhora. Elas poderiam muitas vezes estar tomando a medicação, mas esquecem, já sou doente mesmo, né? Não tem muito me parece assim que não tem um anseio de se tornar uma pessoa melhor ou não enxergar a doença no que elas são. É uma abordagem bastante difícil na clínica, a gente não tem tanto tempo, né, muitas vezes, de questionar o que está por trás, por que a pessoa não está tomando a medicação, o que ela espera de um tratamento, por que ela não está confiando naquele tratamento que a gente está colocando. E normalmente a gente sabe que existe
uma história toda por trás do desenvolvimento daquele pensamento, né, do porquê que ela não está, enfim, acabou se entregando aí à doença em si. Uma coisa que eu achei interessante no artigo, que eu até separei para falar, foi a história do pai, né, que tem a esposa com a doença e a filha, e ele sofre uma queda, e a queda faz com que ele acabe apresentando os mesmos sintomas, né? O quanto que a gente percebe isso também no dia a dia, de pessoas que vêm porque alguém da sua família, algum conhecido, teve um diagnóstico de uma doença intratável, ou tratável, mas não curável, e o quanto isso acaba afetando, né? E essa pessoa acaba passando a ter sintomas ali semelhantes, que a gente vai investigar. Não existe um diagnóstico fechado, uma crença de que vai ter um diagnóstico, seja por alguém da família teve, e aí quer fazer exames o tempo inteiro. Essa semana, inclusive, a gente atendeu, né, foi lá na Unisul, a gente atendeu um senhor jovem, 40 e poucos anos, com uma queixa muito recorrente, né, de dificuldade de deglutir. E aí, enfim, os alunos sempre acabam indo para o lado da investigação médica, né? O que pode estar causando? Será que não merece uma endoscopia para olhar, ver se não tem nada crescendo, um tumor? Então, essa discussão sempre é iniciada dessa forma, né? O que pode acontecer ali do ponto de vista médico? Mas era um senhor que eu já tinha acompanhado, que já tinha vindo em outros momentos, né? E aí, a gente explorando um pouquinho melhor, né? O pai teve um problema, um câncer de garganta, mas era uma história totalmente diferente. O pai era tabagista, a chance dele era muito menor, tanto pela idade quanto pelo estilo de vida. Mas existia essa crença de que ele iria desenvolver algum tipo de doença porque o pai tinha passado por isso, né? Então ele estava tendo sintomas mesmo, já tinha feito endoscopia, a gente já tinha investigado. Era um paciente que, assim, muitos pacientes a gente não precisaria investigar doenças orgânicas, doenças mesmo, se a gente pudesse entender que elas têm alguma crença envolvida. Primeiro, porque quando a gente desconfia de algum diagnóstico, é preciso entender qual é a chance daquele diagnóstico acontecer para aquele perfil de paciente. Muitas vezes é um diagnóstico raro, muitas vezes é um diagnóstico que não entra para o perfil daquela pessoa, seja pela idade, pelos fatores de risco que não estão presentes. Mas, como médicos, a gente acaba tendo, através de um sintoma, tendo que investigar e tendo que ter tranquilidade de que não existe realmente uma doença. Então, esse conhecimento, né, subjetivo do que está por trás de um sintoma é realmente importante, né, porque é muito comum, principalmente na atenção primária, que a gente lida com qualquer questão, qualquer sintoma, primeiro, a porta de entrada da pessoa é ali com o médico da família, né, a gente está falando a rigor no SUS. Então, a gente lida com qualquer possibilidade, desde uma doença realmente grave, como as que a gente leu no artigo, né? Que a gente precisa estar atento dessa possibilidade, até sintomas que não estão relacionados a nenhum tipo de doença, ou que se for olhar epidemiologicamente falando, a gente tem maior chance de entender que aquele sintoma não tem por trás uma doença ali, de fato, né? Então, basicamente, eu acho que a correlação que eu faço, né, do que eu li ali com o meu dia a dia é que todas aquelas situações são muito presentes, né? Seja de pessoas que têm uma doença grave. No meu dia a dia, eu não tenho tanto casos, né, de doenças, distrofias, escleroses, né? Porque a gente acaba encaminhando, eles acabam tendo outros tipos de cuidados mais especializados, mas outras doenças tão incapacitantes quanto, né, seja do ponto de vista físico ou mental, a gente acaba acompanhando. Então, de fato, tem pessoas que são como
o primeiro caso dos irmãos, né? Que é o homem e a mulher, o homem que se apresenta de uma forma muito mais otimista e positiva ali diante de uma situação crônica e degenerativa. A gente encontra isso no nosso dia a dia para todos os diagnósticos. Eu costumo falar que o mesmo... Vou dar um exemplo bobo, mas que mostra muito a diferença, que é um quadro de gripe, por exemplo, né? Um resfriado, que é muito recorrente e é muito comum ter pessoas que a gente sabe que é o mesmo vírus, provavelmente. A forma como a gente observa a evolução daquela doença, né, é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que, claro, a gente tem a carga viral e a condição física da pessoa antes de ter, né, se infectado ali, mas a forma como se preocupa com os sintomas, como acha importante fazer exames por causa daqueles sintomas, é muito diferente de pessoa para pessoa. Sendo que a forma de conduzir acaba sendo a mesma, porque é o mesmo problema de saúde. A gente tem termos médicos, né? No inglês a gente não tem, acho que uma tradução boa em português, mas tem o sickness e o disease, né? Que é disease, a doença em si. O que é a doença em si? O sickness, o que é o adoecimento, né? Para aquele mesmo diagnóstico. Então, como médico de família, a gente acaba estudando essa necessidade de observar não só a doença, não só o disease, né? Como é que a doença acontece, mas como que começa o processo de adoecimento? O que faz com que para aquela pessoa, aquele mesmo diagnóstico, acabe se tornando algo muito pior, né? Normalmente, isso envolve ter o conhecimento de toda a família, de todos os familiares, do meio onde ele vive, o que ele, né? E é bem comum também de que a pessoa que recebe o diagnóstico muitas vezes não vê tanto problema quanto seus familiares. Seus familiares acabam adoecendo mais por conta do diagnóstico daquela pessoa do que ela em si. Ela muitas vezes não está tão preocupada quanto as pessoas que, consequentemente, acabam... Então, como médicos de família, acho que é bem possível da gente observar isso, né? Porque às vezes a gente atende a esposa, o marido. Eu tenho um caso para ilustrar, assim, não sei se é tão relacionado, porque o artigo fala de distrofias, mas foi inclusive na Unisul, né, que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Era um senhor diabético, hipertenso, negligenciava um pouco o seu tratamento, então ele tinha um diabetes descompensado. A gente via com um pouco mais de frequência para tentar compensar, ele sempre vinha acompanhado da esposa. Então, uma das discussões que eu fiz com os alunos, né, por que ele não adere ao tratamento? Ele sabe, né, que ele está já tendo consequências do diabetes, ele já está tendo dificuldade de enxergar por conta do diabetes. Por que será? Por que será que ele abandonou a vida? Será que ele não está meio com alguma depressão ali, né? Vamos tentar entender um pouco melhor por que ele tem dificuldade de aderir ao tratamento. E aí, conversando um pouquinho sobre isso, ele falou, mas eu tô bem, eu não sinto nada. Ele não é que ele estava tão... Não é que ele tinha abandonado a vida, pelo contrário, ele nem focava na doença ao ponto de não tratar. Mas ele estava sempre indo lá por uma preocupação da esposa. Então, a esposa sempre agendava consulta, e aí a gente passou a olhar para a esposa. E aí a esposa nunca tinha ido numa consulta médica, mas ela estava extremamente preocupada com o marido, então ela que sempre acabava levando. Ela achava que ela não precisava cuidar da saúde dela, mas ela tinha uma preocupação excessiva pela saúde do marido. E aí isso me chamou a atenção, porque o esposo tinha um diabetes não compensado, mas a gente já estava ali, ele já tinha a orientação do que precisava ser feito, né? Então, eu pedi para ela ir em uma consulta com a gente, para a gente entender um pouquinho também por que ela estava tão preocupada, assim, qual que era a preocupação com ela, dela com o marido, enfim. E no fim das contas, ela tinha uma preocupação excessiva com o marido, mas que deveria ser dela, porque ela estava num processo, não só emocionalmente falando, evoluindo para um transtorno depressivo ali, me parecia, com sintomas depressivos, né? Difícil a gente diagnosticar num primeiro momento, mas no exame físico ela estava
já apresentando sinais de uma anemia importante, que depois da investigação a gente chegou ao diagnóstico de câncer intestinal, né? Já era um início de um quadro, mas essa percepção subjetiva ali, que foi o que permitiu a gente entender a importância, né, da família também estar sendo cuidada, do que é a preocupação de cada um com estar doente. E engraçado, né, porque aí ela recebeu esse diagnóstico, obviamente não é um diagnóstico fácil de receber, mas isso deixou ela menos preocupada com o marido, consequentemente, porque ela se deu conta, né, de que ela tinha um diagnóstico que ela precisava cuidar dela, ela acabou recebendo tratamento, o marido acabou se cuidando melhor, porque ele entendeu que ele precisava estar bem para cuidar da esposa. Então, foi uma história bacana, assim, que ela recebeu o tratamento, como era um diagnóstico precoce, ela fez a cirurgia, melhorou, não precisou químio, não precisou rádio. O marido acabou se tornando um pouco mais cuidadoso com ele próprio, percebendo, né, a necessidade de ser o cuidador, ele passou a cuidar dele, né? Então, essas questões, assim, de compreensão do que é estar doente, do seu papel ali familiar, né, da sua responsabilidade com seus familiares, é muito presente no nosso dia a dia. Eu acho que é importante eu falar que da parte, né, da teoria psicanalítica eu não entendo muito, não é o meu foco de estudo. Até então, apesar de eu achar muito interessante e necessário, né, considerando... Depois desse artigo, inclusive, achei bastante interessante dessa possibilidade, né, de saber como explorar o que está por trás ali dessa subjetividade em relação a compreender o seu estado de doença, o que é doença, o que eu sou em relação à doença, né? O que a doença significa para mim, enfim, e para os meus familiares. E, de fato, acho que faz muita diferença a gente poder compreender isso diante de um tratamento médico mesmo, porque o que vai facilitar com que a gente entenda por que a pessoa não usa medicação, o que faz com que a pessoa fique tão preocupada a ponto de desenvolver sintomas, de fato é o que vai nos ajudar a direcionar ali e poder trazer algum tipo de ajuda. Deixa eu ver das coisas que eu destaquei aqui, que eu acharia interessante. Bom, enfim, se alguém tiver algo que puder acrescentar ou quiser acrescentar. Na verdade, eu vou deixar para as pessoas entrarem com as falas daqui a pouquinho. Vou ver o Carlos primeiro, viu, Carol? Mas eu queria, só antes de passar para o Carlos, pontuar algumas coisas da sua fala que achei fantástica, especialmente essa questão da intervenção sobre o que a gente chama na psicanálise de um significante estável, né? Então, esse caso clínico que você trouxe é fantástico, porque você tinha ali uma situação que vinha se arrastando, né, com uma pessoa com uma condição crônica, e se você não fica atenta nessa percepção de, cara, mas por que será, né, que esse aqui não adere ao tratamento? Por que será que é sempre ela que agenda a consulta? E embora a intervenção sua como médica não tenha sido uma intervenção psicanalítica, você acaba abrindo, né, a sua compreensão para o sickness ou o illness, e isso a gente estuda na medicina de família, né, porque essa forma de adoecimento de cada um é muito singular. É diferente da disease, que é a doença orgânica lá, e a gente vai ter a forma médica de abordar isso. Só que muitas vezes os médicos não estão atentos e não querem agir ou perguntar-se sobre isso. Então, acho que o caso clínico ilustra muito bem, não é um caso clínico de doença degenerativa, mas é um caso clínico em que há ali uma forma estável de lidar com a condição do adoecimento, até que você resolve olhar por outro prisma aquela situação. E aquilo que os pacientes falam, né, eu também percebo na minha prática, será que meu pai e minha mãe tiveram essa doença, eu vou ter também? Existem, claro, doenças que são geneticamente transmissíveis, né, doenças hereditárias, em que o fator genético tem um peso muito grande, mas elas são a minoria. Na maioria, nós temos, assim, a presença de um gene que determina fator de risco, mas a expressividade de um gene, ela é muito variável, e aí vai depender realmente da forma como cada um lida, né, no seu ambiente, nas suas relações com a sua vida. Então, antes de agora de passar para o Carlos,
eu tinha deixado aqui também para projetar para vocês uma questão relacionada ao artigo, já que o artigo foi escrito por uma psicanalista, e a gente tem que estar atento a isso, né? É um artigo de psicanálise. Então, vamos ver o que a gente consegue aprender disso a partir agora da fala do Carlos, depois a gente vai abrir para o debate, para o diálogo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui duas coisas que eu sinalizei no artigo, que eu achei muito interessante. Primeiro, né, sempre que a gente vai ler um artigo, é preciso a gente saber quem está escrevendo esse artigo. A Cláudia Rosa Riolfi, ela trabalha na USP, ela é psicanalista, vocês podem ver aqui, né, na descrição dela, e ela, inclusive, ela é conhecida, amiga, não sei, colega do George Forbes, né, que é alguém que trabalha com a psicanálise lacaniana de uma maneira muito boa, no meu entendimento. Quando ela escreve esse artigo e publica ele na revista Mal-Estar Subjetividade, logo no começo ali, ela situa a seguinte frase, né? A psicanálise torna quem dela se beneficia permeável aos encontros com as contingências da vida. Então, assim, quando a psicanálise é bem feita, não é que a gente não vai ter as contingências da vida, mas a gente vai se tornar alguém mais permeável, mais flexível para lidar com essas contingências, e o Carlos vai poder falar um pouco melhor sobre isso. E aí, a pergunta-chave do artigo é essa: que efeitos podem ser obtidos quando o psicanalista é bem-sucedido na operação de impossibilitar que uma pessoa continue a se proteger das surpresas da vida por meio de estar alienada a um significante estável, que eu estou falando para vocês desde o começo. Ou seja, o que pode fazer com que um psicanalista impede alguém que continue nesse gozo? Esse gozo que é essa mortificação em vida, né? No termo lacaniano, que não é o gozo de um ato sexual, é bem diferente disso. Depois o Carlos pode dar uma pincelada sobre isso, de uma maneira a traduzir para quem ainda não tem uma familiaridade com esse termo, né? E esse significante estável, geralmente, é aquilo que fornece a quem sofre da sua condição clínica uma matriz de sentido que a pessoa não questiona e passa a interpretar tudo o que lhe acontece na vida a partir do prisma da doença. Então, quando a Carolina fez essa intervenção e questionou, embora não tenha sido uma intervenção psicanalítica, foi uma intervenção médica com um viés psicanalítico, porque ela consegue escutar que existe algo além daquilo ali que está sempre se repetindo, né, no dia a dia do paciente. E aí, eu trago, né, o que o artigo queria discutir. O que ocorre quando o psicanalista leva alguém a duvidar da sua capacidade de ter apreendido a verdade da sua existência. Ou seja, eu tenho uma esclerose lateral amiotrófica. A vida acabou para mim, eu não posso fazer mais nada. O que será que pode fazer, né, numa intervenção, seja do psicanalista, seja do médico, alguém a olhar de outra forma para essa verdade que ela acaba assumindo diante do seu problema, né? O Stephen Hawking teve lá a forma de lidar com isso, que foi uma forma que a gente pode dizer uma forma bem sucedida de lidar com a doença, né? Mas não é todo mundo que consegue. O artigo dá vários exemplos disso, né? Nos casos clínicos que são maravilhosos ali. Então agora eu vou passar a palavra para o Carlos, né, Carlos? Você fica à vontade aí para explorar o artigo, aquilo que você quiser da sua intervenção clínica, né, da sua experiência clínica. E eu queria te perguntar também, né, se você puder falar um pouco sobre isso, se casos com doenças degenerativas, né, já chegaram à sua clínica psicanalítica. Fica à vontade, a palavra é sua, meu caro. Ok, então, antes de eu adentrar, fazer um atrelamento da questão com o artigo, eu vou dar só uma breve pincelada nessa questão do corpo para a psicanálise, tá? E depois posso trazer isso com alguns aspectos da prática clínica, né? Porque o próprio artigo, ele traz muito isso, que é muito interessante. Então, para a gente falar de corpo, não é só falar dessa caracterização física que a gente vê aqui, né? Esse que se apresenta até vocês. Mas é também falar de uma maneira de se portar, de existir, de se colocar nessa existência que é cheia de contingências. Contingências essas até mesmo no sentido de patologias, de doenças, né? Como a gente está falando aqui hoje no tema desse debate aqui, né? Desse encontro. Então, essa questão do corpo, ela é uma questão que perpassa inúmeros saberes, o saber médico, filosófico, biológico, psicológico, químico, psicanalítico, entre outros.
o corpo visível, esse corpo visível que se apresenta para os outros, mais do que ser o cárcere da alma, como afirmava o Platão, ele reflete também a nossa maneira de estar no mundo e as suas manifestações, as suas transformações, modificações, alterações e assim por diante. Hoje, a gente é aprisionado numa cultura do olhar, nessa coisa especular do meu corpo, de como que o meu corpo ele é mostrado para o outro, como que o outro observa o meu corpo, como que eu mesmo observo o meu corpo, como eu reajo diante das questões que atravessam o meu próprio corpo. Isso são questões muito marcantes na cultura moderna que chegam até nós na clínica. Essa questão de um olhar para o próprio corpo, esse olhar, ele é consonante, ele é o mesmo olhar que eu tenho sobre mim mesmo, ou ele é um olhar do outro que chega até mim diferenciado, né? Lembrando que a gente também tem outros aspectos que vai avaliar o corpo como corpo social, como corpo político, né? A questão primordial que perpassa aí né, para o sujeito, como que eu me sinto embaixo dessa pele? Já dizia lá o Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E quando a gente se depara com a existência, a gente fala não somente de alegrias, mas também de desconfortos, das contingências, de saúde, né? E de enfrentamentos que essa existência nos coloca diante das enfermidades, diante das doenças. Aí a psicanálise a gente vai trabalhar muito com essa questão de um atravessamento, de como que eu consigo atravessar, se eu consigo ou não fazer esse atravessamento diante das coisas que se interpõem sobre mim, né? Então, para início de conversa, é possível entender e já observar que a psicanálise ela tem um olhar bem voltado para essas questões que atravessam o corpo, né? Principalmente, se a gente pega lá o Freud, lá no início da sua prática clínica, o Freud que se depara ali com as histéricas que têm um atravessamento no seu corpo através do sintoma de dores relacionadas a um processo de recalque, de repressões, de conteúdos sexuais, de desejos sexuais que são recalcados, tirados da consciência, e esses desejos inconscientes, eles voltam através do corpo, eles voltam através de sintomas conversivos somáticos. Então, Freud, quando ele se depara com isso, ele começa a pensar, e as histéricas mesmo, elas vão denunciar essa coisa da medicina ter uma palavra final sobre a questão orgânica, que era muito comum na época, né? A medicina era como se fosse a rainha dos dizeres sobre o corpo, sobre as doenças e por aí vai. Mas quando chegam as histéricas, quando o Freud se depara ali com essa questão das histéricas, o que as histéricas trazem no seu corpo? Uma linguagem, uma fala de algo que até a medicina não tinha uma resposta. Por exemplo, eu sinto uma determinada dor, faz os exames e não acha nada. Então, a questão orgânica, a questão médica, era como se ela não desse conta de trazer esse saber sobre algo que está afetando esse corpo. E o Freud, ele vai entrar justamente aí, com esse olhar, que era um olhar de quê? Né? Qual era o olhar do Freud? Na verdade, era um olhar que olhava para esse sofrimento do corpo, que perpassa o corpo, e o Freud propõe, então, uma escuta desse sofrimento. Fale para mim sobre isso que dói no seu corpo, no seu ser. Mostra para mim, né, o objetivo da psicanálise freudiana é o quê? Tentar trazer para a consciência se isso que é do psíquico, essa angústia, esse mal-estar que está no psíquico, como que isso está atrelado e se converte para o corpo. Que fenômeno somático, psíquico acontece aí? E aí o Freud vai colocar que o corpo, ele não é só o corpo orgânico, mas ele também é um corpo pulsional. É o corpo erógeno, né? O corpo também é sede das pulsões. As pulsões, elas têm os seus objetivos. Nosso corpo é um corpo pulsional, onde as pulsões que estão ali, que nascem do corpo e voltam para ele, que o Lacan vai dizer depois, essas pulsões, elas têm metas, elas têm objetivos, e elas vão perpassar também questões corpóreas, que vão fazer com que o corpo, ele tenha um caráter erógeno, né?
Aí até tem um livro que eu li esses dias que é muito interessante, do Leclerc, Serge Leclerc, um psicanalista, e ele fala assim que o corpo todo ele é um corpo erógeno. O corpo é marcado por traços, pela letra. Então a linguagem, ela perpassa as questões corpóreas também. Esse corpo, ele é atravessado pela linguagem também. E ele tem características, né, significantes aí nesse corpo. Então há sempre um discurso. Por exemplo, quando a gente fala de uma dor, a gente fala sobre ela, né? Eu estou sentindo algo. Essa dor, ela é endereçada também a alguém. Freud vai falar o quê? Que o sintoma, todo sintoma que a gente tem, ele é endereçado a uma outra pessoa, a um outro. Lacan depois vai formular essa questão do grande outro também. Então, o sintoma, ele está direcionado a alguém. E como que a gente traz isso para a nossa prática, né? Normalmente, se eu sinto uma dor, por exemplo, estou com uma dor no braço muito forte, eu preciso falar dessa dor com alguém. Eu vou procurar o médico, eu vou falar com a minha mãe, com o meu pai, com o esposo, esposa, né? Está doendo aqui. Então, o que é isso? Existe uma dor que é sentida nesse corpo, mas que ela precisa também ser formulada através de uma linguagem, através da fala. Então, eu sinto uma dor que está no corpo, mas ela passa pela linguagem e ela vai ser direcionada a um outro, ao médico, né? Por exemplo, eu chego no médico, doutor, eu estou com uma dor em tal lugar. Então, olha só como que é uma dor que está no físico, mas é que passa por esse corpo e sai desse corpo através da linguagem. Para a gente notar o quê? Que a linguagem também está atrelada a essas questões corpóreas, né? O corpo tem relação com as palavras, então. O corpo expressa palavras. Os sintomas, eles são palavras expressas, né? O Lacan depois vai dizer assim que não há sintoma que não toque no corpo. Por quê? Porque o sintoma é um acontecimento de corpo. E esse corpo, ele também pode ser sede e expressão de angústias, de sofrimentos, de padecimentos, de recalques, a partir do Freud, né? Como a gente observa justamente nas doenças psicossomáticas, que são manifestações no corpo de algo que tem um caráter psíquico, né? Somático e tal. Essas questões psicossomáticas, elas falam de efeitos no corpo, né? De uma experiência corporal a partir de uma dor, de um encontro com o real, e depois o Lacan vai formular, desse encontro com o real inominável, estranhável, que às vezes determinada patologia, determinada enfermidade vai trazer para a gente. Né? Então, o que chega às vezes na clínica? Eu não consigo falar nada dessa dor. Então, às vezes é um posicionamento paralisante diante da dor, que é o que traz, o artigo traz muito latente isso, né? Dessa questão de uma pessoa que pode enfrentar de um jeito, ficar paralisada diante de uma realidade nova, contingente, de uma dor, de um sofrimento, de uma patologia, como uma outra que pode ser que consiga lidar com isso de uma forma criativa, que é algo que a gente valoriza muito na psicanálise, essa questão dessa capacidade criativa, de não ficar preso num significante que detém uma verdade sobre mim, né? Como ali ele vai trazer depois um significante no artigo, né? Acho que triste demais, né? Essa realidade é triste demais. Parece que a pessoa, algumas pessoas vão ficar presas nessa realidade, desse significante, e não vão conseguir sair dele. Então, o processo de psicanálise, ele vai entrar justamente aí, para ver esses significantes que estão atrelados à pessoa, ao corpo da pessoa também, que ela vai expressar isso através da fala, da linguagem, e como que a gente pode propor mecanismos de saída disso, né? Através do quê? Através da própria linguagem, através da fala, através da análise, saídas criativas através de um processo que o Lacan vai falar de nomeação, de fazer novas nomeações significantes para trocar, às vezes, esse significante que encerra algo da minha realidade contingente para algo modificado, para uma nova perspectiva, para uma nova mudança, para um novo olhar até mesmo para esse corpo que é atravessado pela dor, pela patologia, né? E também a psicanálise vai propor o quê? Que a gente possa olhar para um gozo, porque às vezes esse corpo, ele goza também com a sua enfermidade.
E esse gozo, né, que tem um caráter, às vezes, de uma pulsão de morte, daquilo que o Freud falava a respeito da pulsão de morte, ou então esse gozo mortífero que o Bruno citou agora há pouco, ele pode ser esse gozo que ele paralisa mesmo, que ele quer essa busca por algo que é da ordem da paralisação, no sentido da doença psicossomática aí. Um gozo que me paralisa. E que, numa perspectiva lacaniana, pode ser que, através desse gozo, obtenha um prazer também, um prazer de ficar nessa posição gozosa. Um prazer que fica encerrado nessa fala, que encerra algo do sujeito e não o abre para uma novidade acerca dessa condição. Acho que é isso que vai ficar muito claro no processo analítico que a gente faz com a psicanálise, né? Então, o artigo ele vai trazer ali algo muito interessante que, por meio desse discurso, né, ali na escuta que eles vão fazer em relação a esses pacientes, vão aparecer significantes marcantes. Eu falei agora há pouco desse significante tá difícil. Parece que é algo que encerra, né? Tá difícil e é isso. E aí na psicanálise, até ali no artigo eles vão propor uma proposta analítica, um manejo clínico que não fique só nesse tá difícil. O que eu faço com esse tá difícil? O que eu posso fazer a partir disso? Com esse atravessamento que passa pelo meu corpo, com essa doença, com essa patologia, com essa enfermidade que atravessa o meu corpo, com essa dor, com esse sofrimento, como eu posso fazer para que eu altere isso, para que eu possa caminhar a partir disso, ou então para que eu possa atravessar isso, né? E tem uma outra coisa que a gente precisa notar que quem foi que estipulou um padrão para determinado enfrentamento de uma patologia? Quem é que disse para mim que diante de uma patologia eu tenho que me encerrar no tá difícil, não tem mais jeito, é isso e acabou? Isso também tem uma ligação com o outro que diz algo sobre a patologia, sobre mim, né? E essa linguagem do outro também chega até mim e me atravessa. Então, às vezes eu posso pegar algo, né? Porque o corpo também é banhado por uma linguagem anterior a ele. Né? Quando os pais têm o filho, o bebezinho nasce, esse corpo, né, esse pedaço de carne que o Lacan fala, ele é passado por um banho de linguagem. Esse corpinho aqui é quem? O que ele é? Né, para o pai, para a mãe, para o cuidador. Então, essa linguagem, ela vai rodeando esse corpo desde o início, né? E aí, quem disse que por que a gente tem que ficar, então, com essa fala do outro sobre a minha realidade, sobre a minha contingência, sobre a minha enfermidade, né? Por que eu tenho que ficar atrelado a isso? Por que eu não posso fazer uma nova nomeação a partir disso, né? Então, é como se a gente fosse contrapor na psicanálise, na prática clínica, no nosso manejo clínico, a gente precisa contrapor duas questões. Primeiro, né? Ou eu fico nessa nomeação paralisante do meu sofrimento, nesse significante tá difícil, ou então eu faço uma nova nomeação criativa a partir disso. Ou então uma organização criativa nisso, que vai perpassar o meu corpo, né, porque o corpo também vai sofrer os efeitos disso, e posso então caminhar, atravessar isso, né? Será que é possível isso? É essa aposta que a psicanálise faz, né? Até mesmo quando a gente fala para o sujeito ali em análise, fale sobre a dor, fale sobre o seu sofrimento. Traduza para mim o que é essa doença, o que você tem, o que é o seu quadro, né? Ah, eu tenho tal coisa, mas o que é tal coisa para você? Então a gente propõe sempre essa nomeação, né? E aí no artigo vai ser muito interessante que eles vão a psicanalista vai trazer, então, uma fala atrelada com o filósofo Hans Jonas, que é o princípio... Só antes de você concluir, você consegue terminar em 3, 4 minutos para a gente poder abrir para o debate? Sim, vou sintetizar aqui. Então, só fechando, né, essa questão do artigo ali, ele traz muitos aspectos interessantes dessa questão do princípio de responsabilidade do Hans Jonas, que é um filósofo, né, aonde a gente vai propor para que o paciente não fique atrelado a respostas fechadas, cômodas, para que ele consiga também fazer esse deslocamento, né,
e levar o analisante a sair dessa eternização de uma palavra final sobre o seu corpo. Né? É nesse ponto, nesse princípio da responsabilização, né? De olhar também a posição que o sujeito assume, uma posição alienante diante dessa outra palavra que chega até ele, dessa outra palavra, né? E enfrentar a sua própria verdade, que também é difícil. A verdade da existência, a verdade da contingência, a verdade desse algo externo que atravessa o corpo, né? Que leva ao padecimento desse corpo, do sujeito, né? Então, esse processo, ele é difícil, às vezes ele é um processo mesmo de enfrentamento, de atravessamento, mas ele é um processo libertador. A gente vê os exemplos disso no próprio artigo. Libertador, se a gente fosse dissolver a palavra, libertador, né? Que é justamente de trazer um novo sentido para isso, né? Eu acho que a psicanálise, ela traz uma proposta da gente deixar de sofrer de um padecimento padronizado. Ah, tem que ser assim, encerrou. Não encerrou. Não encerrou. Isso está aberto para uma nova nomeação. Né? A gente pode construir, buscar significantes novos no discurso desse paciente. E ele mesmo se deparar com essa novidade, né? Com essa novidade que essa contingência da vida o propõe. Né? Então, para encerrar minha fala, o que a gente propõe? O que a psicanálise propõe, então? Manter o desejo de descobrir cada ser humano, como que ele constrói a sua nomeação a partir desse real que chega até ele, né, por meio dessas contingências, o encorajando a também se responsabilizar pela própria singularidade e por essa própria contingência, que é o princípio de responsabilidade. Eu sou responsável pela minha existência, eu sou responsável por esse corpo também, pelos atravessamentos que chegam até ele, né? Então, ali eu vou terminar com uma citação que está no próprio artigo, né? Que fala assim que a linguagem, ela engole, ela come esse real. Então, é através da nomeação que eu saio disso. Né? E o psicanalista, ele é bem sucedido na operação de separar o sujeito do significante ao qual ele estava alienado. Esse é o processo da análise, né? Trata-se, portanto, de levar o sujeito a esgotar as esperanças de se garantir no grande outro. Também, né? Nessa garantia desse grande outro que tem uma palavra final sobre mim. Sem garantias, o sujeito pode se reinventar. É nisso que a psicanálise acredita, nessa reinventação, a todo momento, diante do sujeito, né, do sujeito diante desse mundo, dessa existência, dessas contingências que o atravessam e atravessam o seu corpo. A palavra é reinvenção, nomeação, nomear de novo, mais uma vez. Que delícia de fala, hein, Carlos? Muito obrigado, cara, por você ter compartilhado aí essa leitura que você teve do artigo e trazendo também todo o seu conhecimento aí para compartilhar com o nosso grupo aí. A frase que você usou, a expressão que você usou, o banho de linguagem, né? A que todos somos submetidos e é exatamente aquilo que nos humaniza, né? A aposta que eu faço, trazendo aqui essa articulação entre a psicanálise e a medicina, é que essas novas perspectivas para desalienar esses sujeitos que estão engessados, congelados nesses significantes estáveis das enfermidades degenerativas ou das doenças crônicas, é que essas novas perspectivas podem ser abertas por qualquer outro a quem se direciona essa frase, não tem mais jeito, desde que esse outro esteja disposto a tentar causar uma nova nomeação criativa. A gente sabe que muitas pessoas não vão chegar ao analista, infelizmente, ou porque não tem acesso mesmo, não tem uma condição financeira que permita, ou porque não sabe o que é isso, ou porque não querem. Mas se as pessoas que têm alguma escuta diferenciada desse processo, como médico, por exemplo, conseguem ir pontualmente fazendo alguma intervenção para tentar gerar ali uma criação, inventar algo novo, eu acredito que a gente possa trazer coisas boas para esse processo aí. Então, agora a gente está faltando aqui 15 minutos para terminar o horário combinado, e eu não vou poder me estender além dele, porque eu tenho uma viagem daqui a pouco. Eu quero ouvir as pessoas aí que estejam conosco e que, porventura,
queiram perguntar, comentar. Infelizmente, são 15 minutos só, então a gente vai ter que se deter em 3 falas, e aí depois a gente pode fechar com a Carol e o Carlos falando alguma coisa a respeito do que vão ouvir. Então, eu vou pedir para quem quiser se inscrever, fazer isso através do chat, e os 3 primeiros que escreverem seus nomes ali, gostariam de falar, aí eu vou abrindo para poder fazer esse diálogo. Então, fiquem à vontade ali para se inscrever para a fala. Eu vi que tiveram algumas pessoas que entraram depois, então a Clau vai falar, mais alguém depois dela. Eu já vou abrir para você, viu, Clau? E aí, quem mais quiser, pode escrever ali no chat, se quiser. A palavra é sua, Clau, fica à vontade. Oi, gente. Eu estava aqui nas funções, mas estava ligada, né? Achei bem interessante as falas. Eu só tenho uma colocação, algo a acrescentar, uma dúvida, talvez. A partir do que né, os colegas estavam falando sobre a questão de como a pessoa, às vezes, enxerga a sua doença, né? Enxerga o seu adoecimento e tal. E é algo, assim, que um tema que me chama muita atenção, porque eu tive uma experiência, assim, quando eu descobri que o meu filho, eu tenho um filho de 14 anos que está no espectro autista, né? E quando ele tinha 13 anos, que a gente começou a investigar e suspeitar sobre isso, eu sofri, assim, um estresse, um luto, enfim, tão grande, por trabalhar a vida toda com crianças e tal, e assim, foi um processo muito doloroso para mim. E a gente ficou naquela, né, vai em neuropediatra, psiquiatra, para onde que vai, não é, e tal, põe em escolinha, né, e tal. E junto com isso, na mesma semana, assim, eu percebi crescer um bócio em mim, né, enorme. E eu estava muito magra e tal, mas eu, né, nas funções de mãe ali, não tinha me atentado a isso. E junto com todo o estresse, né, essa investigação do diagnóstico do meu filho, né, e tal, eu descobri hipertireoidismo, a princípio. Tratei por 2 anos e pouco, hoje a condição é hipotireoidismo, né, extrair a tireoide e tal. Então, o que vocês estavam falando dessa relação, né, é algo, assim, que eu procuro entender ainda, não tenho nenhum conhecimento da área, mas me chama a atenção, né, como isso surgiu, assim, num momento de muito, muito estresse, né, fui para terapia, sofri muita. E por muito tempo, tudo que me acontecia, eu falava assim, é o hipotireoidismo. Nossa, parece que eu tenho déficit de atenção, é que eu tenho hipotireoidismo. Hoje, né, depois de um processo de análise e tudo mais, eu lido diferente com isso, né, mas, assim, algo que acaba sendo determinante, né, tudo na vida é a partir disso. Então, só queria colocar essa experiência, né. Obrigado por compartilhar a sua experiência, viu, Clau? Certamente, acredito que a Carol e o Carlos terão algum comentário a respeito. Antes de eu devolver para vocês dois, tem também a Sandra que gostaria de fazer um pequeno comentário. Pode ficar com a palavra, Sandra, fica à vontade. Oi, tudo bem? Obrigada. Ontem eu estava em um grupo que a gente está fazendo a leitura do seminário 1, né? Eu sou iniciante nas leituras de Lacan. E aí eu falei que tem frases dentro do seminário 1, que eu, como estou explorando agora, belíssimas, assim, belíssimos trechos, né? Alguns se destacam, e na fala do Carlos Alberto eu lembrei, porque ontem eu estava fazendo comentários sobre esse trecho, acho que ficou ressoando para mim. Então, quando ele fala que o psicanalista ele vai separar o sujeito do significante que estava alienado, me lembrei novamente dessa frase do seminário 1, vou só citar aqui, o sujeito desenvolve no discurso analítico o que é a sua verdade, sua integração, sua história. Mas há buracos nessa história, lá onde se produziu o que foi rejeitado, ou seja, o que foi recalcado. Então, nesses buracos, né, que há possibilidades de reinvenção, né, de nomeação outra, né? Então, assim, eu acho incrível o trabalho da psicanálise, né, das possibilidades de intervenção a partir desses buracos, dessas falas que vão deixando, né, esses buracos e trazendo nessa questão da doença, por exemplo, onde tem já uma fala, né, talvez até chegar no psicanalista, por exemplo, numa análise, né,
essa dor, essas questões já estão colocadas, talvez, já foi ao médico, já está em tratamento, já fez exame, já vai e volta nisso, então já falou tantas vezes a mesma coisa. E aí vai para análise, e aí vai abrir para a possibilidade de outros pensamentos, né? Outros insights, outras ideias, aquela coisa de cair a ficha, né? Tipo, não tinha pensado nesse outro lugar, dessa outra forma. Então, é só uma colaboração, um comentário aqui do meu aprendizado dentro da psicanálise enquanto estudante, enquanto iniciante, atuando assim, inicialmente. Realmente faz todo sentido vocês trazerem essa discussão entre a medicina e a psicanálise. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário aí. Acho muito interessante essa palavra que você trouxe, né, os buracos, porque diante de buracos a gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode desviar, a gente pode parar, a gente pode pavimentar, e acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? O que fazer com isso? Pessoal, mais alguém gostaria de comentar antes de eu devolver a palavra para a Carolina e para o Carlos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou, então, passar a palavra primeiro para a Carol, se quiser fazer algum comentário final, responder algum dos questionamentos aí, dos comentários das colegas, e depois para o Carlos. Fica à vontade, Carol. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa conversa, porque a fala ali do Carlos foi uma aula, né? Coisa incrível, assim, abre a mente para muitas coisas e o quanto que dá vontade de entender um pouco melhor sobre isso, porque, de fato, do ponto de vista médico, a gente acaba sendo bastante limitado, essa que é a verdade. A gente consegue diagnosticar muito pouco, muitas vezes, principalmente estando ali na atenção primária, e poder ouvir, poder entender, se aprofundar, é o que de fato faz a diferença, né? Acho que é um estudo aí que me despertou um interesse, acho que tende a fazer bastante diferença aí a partir de agora, assim, na minha prática como médica, e quero agradecer, acho que enquanto a resposta do ponto de vista médico, é isso, sim, a gente se torna limitado, né, como a fala da Clau, né, por que surgiu uma doença justamente quando eu estava tentando sanar a questão do meu filho, o que a gente poderia fazer, são respostas que a medicina não traz, mas olhando por esse, né, o que o Carlos trouxe ali do corpo como uma linguagem, considerando que, claro, a gente tem predisposições genéticas, a gente tem tudo que pode desenvolver uma doença, mas o corpo como linguagem, acredito que realmente possa ser uma ótima explicação nesse sentido. Mas é isso, gostaria de agradecer mesmo, essa oportunidade foi incrível, aprendi muito. Obrigado, Carol. Eu acho, viu, Carol, que na verdade a gente tem que ter essa consciência de que o conhecimento médico ele não perde a importância quando a gente está trabalhando a psicossomática. A gente só está tentando abrir para novas perspectivas também quando a gente reconhece que na medicina a gente tem limitações. A Clau percebeu isso diante do processo que ela viveu, né? E é um caso clínico interessante também que ela teve essa coragem de compartilhar conosco aqui, eu agradeço ela. Hoje, inclusive, né, Clau, alguns anos depois, você consegue dar um significado para o que lhe aconteceu. Agora, se você não tivesse procurado fazer uma análise, talvez você tivesse, como eu falo para os alunos, né, vamos passar o trator em cima, né, vida que segue, né, eu tive um bócio, arranquei a minha tireoide, é isso mesmo. Por que será que aconteceu isso? Mas você já fez uma associação com o processo da doença do seu filho e de tudo que isso traz de dificuldade, né? Então, realmente, a gente precisa estar atento a escutar a linguagem, e a linguagem, ela não está sempre presente somente na fala. Às vezes, a linguagem, ela vem através de uma expressão corporal. É nítido que a gente sabe quando uma pessoa está sofrendo dor, mesmo sem ela falar pelo verbo. O que o Carlos falou é muito importante. A dor, muitas vezes, é verbalizada pela fala. Outras vezes, a pessoa expressa a dor para um outro, sempre para um outro, através de uma expressão de dor. A gente vê isso muito numa emergência médica também, né? Então, agora eu passo a palavra para o Carlos, para ele fazer os comentários finais. Novamente, também, agradeço pela fala do Carlos, que foi maravilhosa, e fica à vontade aí, Carlos. Temos mais 4 minutinhos.
Abrir o seu áudio aí, por favor, que você esqueceu. De novo, esquecendo o áudio. Mas só complementando, então, né, a fala da Cláudia, que interessante, né, para a gente avaliar esse percurso, olha só, né, como eu tinha falado, do corpo, de algo que está no corpo, que passa pela linguagem, que sai desse corpo, que é falado, e que depois, num processo de terapia, de análise, ela consegue criar novos sentidos, entender isso, ou então nomear isso de uma outra forma, né. E na questão ali da Sandra, a Sandra trouxe uma citação muito bonita também, do Lacan, da questão da verdade, né, lembrando que para a psicanálise, a verdade, ela é sempre não toda, né, a gente não tem uma totalidade dessa verdade, mas justamente essa tentativa de nomeação dessa verdade, ela traz latente os buracos, os furos, né, e é justamente isso que também nós fazemos no processo de análise, furando o discurso, esse discurso que paralisa, que fecha o sujeito, né, eu sou assim, tá, vamos tentar furar esse discurso aí, esse significante, né, furar para que isso deslize, para que isso avance, para que atravesse, né, é um processo muito bonito mesmo, o Lacan deixou muita coisa interessante aí para a gente, nessa questão do inconsciente e da sua relação com a linguagem. E aproveitando, agradeço, então, mais uma vez, Bruno, o convite, né, a proposta desse encontro, eu gostei bastante, achei muito interessante, é uma área também que eu não tenho muito estudo, mas que também esse convite fez com que eu fosse me aprofundar um pouquinho, conhecer um pouco dessa temática, que é bem interessante. Você perguntou se chegava na clínica, não chega muito, pelo menos na minha prática clínica, né? Eu lembro de um caso que já chegou de fibromialgia, foi bem interessante também, né? A gente vai tentando fazer esse processo mesmo de nomeação, de dar nome a isso, né? Furando esse discurso significantes para fazer os atravessamentos. Mas, mais uma vez, obrigado, viu, pelo companheirismo e pelo convite. Eu que agradeço, né, novamente a você, Carol, e também ao desejo de todos que se conectaram aí conosco para produzir, né, para transmitir a psicanálise, articular com outras coisas, porque a psicanálise sempre ela se articulou com tanta coisa e é assim que ela avança. Em relação a não chegar na clínica, né, as doenças degenerativas, até o artigo, um último comentário sobre isso, né, a psicanálise foi oferecida àquelas pessoas. E isso talvez possa dificultar um pouco, porque a gente sabe, né, enquanto analista, que é preciso haver um desejo genuíno de você se envolver com o processo analítico. E muitas vezes as pessoas vão até lá indicadas por outra pessoa, ou porque o médico orientou que fosse importante. Isso dá pano para uma outra conversa, enfim, que nós não vamos explorar aqui hoje. Mas, enfim, quem participou do grupo pela primeira vez, eu convido para continuarem conosco. A gente está aberto a sugestões de novos temas, inclusive. E podemos também produzir mais a partir desse trabalho que se inicia com os encontros. Toda vez a gente termina um encontro fazendo uma foto de quem estava conectado. Então, vou pedir para quem está com as câmeras fechadas, ficar com a câmera aberta agora, se quiser aparecer na foto, claro, que eu vou fazer um print da tela e depois eu compartilho com vocês lá no nosso grupo lá do WhatsApp, tá bom? No 3, hein? Vou falar aqui para vocês aqui para a gente fazer a foto. Quem mais vai abrir a câmera aí? Graziela, Geusiane, Juliane. Então, câmeras agora. 1, 2, 3. Pessoal, excelente final de semana a todos. Agradeço de novo pela participação de cada um. Foi muito legal. As falas da Carol, do Carlos. Gratidão para vocês aí. Um abraço.